Oi pessoal, estou de volta aqui para a gente fazer o segundo vídeo da primeira aula da nossa quinta unidade e terminando a nossa aula anterior eu falei sobre classes ou gêneros de jogos. Lá eu fiz uma distinção para vocês que tinha a ver com a mecânica do jogo, tinha a ver com o tipo de tecnologia, o gameplay que o jogo permitia e com o tipo de universo narrativo que estava envolvido. Agora eu vou mudar um pouco, uma outra forma de classificar jogos que é mais interessante para a gente, pensando como professor de idiomas e que vai casar com o que eu vou falar mais para o final dessa nossa aula. Então, vamos lá no slide para olhar um gráfico em que esses autores que estão aí indicados, né, Grank, Lobel e Engels, resolveram classificar os tipos de jogos usando essas duas variáveis, jogos simples e complexos e jogos não sociais e sociais. Isso é muito útil para a gente porque você consegue amarrar isso daí com o tipo de prática que você está pensando em fazer em torno de jogos ou com o tipo de jogo que você está pensando em construir, o tipo de habilidade que é requerida ou que pode ser praticada e, eventualmente, então, com atividades que você queira que aconteçam dentro, em torno ou através do jogo, né? Então, começando no quadrante superior esquerdo, se você pegar um jogo de RPG, ele é um jogo altamente complexo, mas ele não é tão não social assim. Ele está do meio para frente do não social, mas ele é menos não social do que um jogo de tiro. Quando a gente chama de não social, o que a gente está dizendo é que o jogador joga sozinho e joga por ele. Não é um jogo cooperativo, né? Ele vai exercer o papel dele e a narrativa vai se desenvolver, no caso de um RPG, ele vai ter confrontos, a narrativa depende do que ele for fazendo, mas ele não depende muito da colaboração dos outros, né? Um shooter ou um jogo de tiro é pior ainda, na verdade o objetivo é matar todo mundo, né? Então não dá muito para chamar isso de sociedade ou de social, né? Se você pegar um jogo do tipo sandbox, né, vai ser um jogo complexo. Por que complexo? Porque as opções estão abertas, né? No sandbox eu dei um exemplo para vocês do Minecraft, por exemplo, né? As opções estão abertas, você vai lá e constrói o que você quiser. Como você tem as ferramentas para construir tudo sozinho, você não precisa necessariamente socializar para fazer isso, né? Por outro lado, você pode construir basicamente qualquer coisa, como se fossem pecinhas de Lego. E há pessoas que fazem castelos, que fazem foguete, que fazem, né? As crianças adoram por causa dessa liberdade, eu acho. Agora, olhando no quadrante superior direito do gráfico, o que a gente vai ter? Jogos que são mais sociais, né? E que continuam sendo complexos. Esses são possivelmente os jogos mais interessantes para quem trabalha com ensino de línguas, porque eles vão ser os que vão propiciar mais interação entre pessoas, ou mesmo entre pessoas e máquinas, mas interações que são sociais, no sentido de que as pessoas precisam entrar num acordo, precisam ter uma representação comum do que está acontecendo, uma influencia a ação da outra, a outra tem que entender, interpretar o que é a ação da primeira e assim por diante. Então, se você pegar aí um jogo de luta, por exemplo, ele vai ser mais social do que um jogo de sandbox, porque para lutar eu preciso pelo menos ter outro adversário para lutar comigo, né? Agora, se eu pegar um RPG massivo online, então eu vou ter um jogo que ao mesmo tempo que ele é bem complexo, porque são muitas histórias, muitas possibilidades, muitos recursos, muitas pessoas, ele também é social. Não quer dizer que as pessoas vão lá para fazer amizades, mas fazem, né? Tem pessoas até que conhecem pessoas de outros países, se tornam amigos e tal. Mas o próprio jogo obriga o jogador, para realizar certas tarefas, a se agregar com outros jogadores em equipes, né? Eles têm nomes para isso, às vezes eles chamam de guildas, né? Que vem do guild, do inglês. Então, ele força essa sociabilidade. Olhando aqui um pouco, então, no quadrante inferior direito, você tem os jogos que são sociais, mas eles são muito simples. Então, um jogo de corrida, por exemplo,
É social no sentido de que está todo mundo na mesma corrida, se um carro bater no outro, para tudo, né? Eu estou competindo, eu sei se a velocidade que eu estou está boa ou está ruim em relação ao que o outro está fazendo, mas a interação é extremamente simples, né? Tudo que eu posso fazer é passar, ser ultrapassado, bater, talvez xingar se eu bati, né? Não tem muita oportunidade para ensino de línguas aí, né? E finalmente os jogos que são simples e não sociais, que estão no quadrante inferior esquerdo do gráfico. Nesses aí, você, na verdade, basicamente são jogos que trabalham com habilidades. O desafio do jogador, né, é simplesmente testar as suas próprias capacidades. Então, por exemplo, um quebra-cabeça, né? O que tem de social num quebra-cabeça enquanto artefato, né? Nada, ele foi pensado para você quebrar a sua cabeça. Claro que se eu tenho um filho de 7 anos que está fazendo quebra-cabeça junto com o pai e com a mãe, então já virou um jogo social, mas isso não é da natureza do artefato. Então, na hora de escolher os jogos, esse é um bom olhar, até jogos educacionais. Por mais que eles sejam bonitos ou que eles tenham desafios, etc., se você quer fomentar a interação, se você quer que ele forneça insumo e motivação para que as pessoas negociem sentido, é sempre mais interessante você procurar jogos sociais. E aí o nível de complexidade do jogo, você pode selecionar em relação ao nível de competências que os seus alunos têm ou que você gostaria que eles atingissem, ok? Então vamos olhar um outro componente do jogo. Uma vez que o contexto esteja firmado, né, é um jogo solitário, é um jogo social, ele é complexo ou ele é simples, quais são as ações que o jogador pode tomar e que importância tem as ações no jogo, né? O jogo só existe se a ação modificar o estado do jogo, digamos assim. Vamos pensar no jogo como um sistema, né? Para quem gosta de futebol, né, tem hora que o time está ganhando de 1-0 e 1-0 é o suficiente para ser campeão, então eles ficam enrolando. O goleiro se joga, finge que morreu, toca a bola para cá, toca a bola para cá, ninguém... O que acontece? Irrita todo mundo, porque deixa de ser um jogo, né? Então o jogo só é jogo quando tem ação, pode ser ação verbal, né? Quando a gente fala assim, tem que ter uma ação que altere o estado do sistema, no fundo a gente está falando do conceito de cibernética. E um dos teóricos grandes dos videogames, que é o Aspen Arseth, trabalha com essa ideia de que os jogos são cibertextos, ou seja, textos que funcionam como sistemas cibernéticos. Quais são os componentes desse sistema? Vamos olhar no slide aqui que eu vou explicar. Um texto cibernético, ele tem um suporte, que pode ser a tela do computador, se é um jogo de cartas, pode ser o baralho, se é um jogo da velha, tem que ser o giz em algum lugar para você escrever, mas enfim, você tem um suporte tecnológico que ele é manipulável pelo jogador. O jogador é esse operador humano que vai fazer o sistema se modificar, é a ação dele que faz o sistema se modificar. E o que modifica, né, num cibertexto? A cadeia sígnica que está apresentada começa a funcionar. Então, o jogo é um RPG, né? De tela, digamos assim. Você tem esse suporte, você tem a narrativa que precisa andar, o jogador faz a sua primeira jogada. Conforme ele fez a primeira jogada e aconteceu alguma coisa, por exemplo, ele ganhou poderes, já não é o mesmo jogo para ele. O estado do jogo mudou, né? E essa mudança de estado está representada de alguma forma e ele avançou na compreensão de que o estado mudou porque ele interagiu com esse componente sígnico. Se você lembra da aula de hipertexto, é um pouco essa ideia. Conforme você vai progredindo, a cada nó da rede que você vai lendo, você vai ampliando ou modificando a sua compreensão do que está acontecendo. Isso é um cibertexto e essa é uma das maneiras interessantes de você pensar como um videogame pode ser, né, uma atividade que é interativa, mas que ao mesmo tempo ela te dá a oportunidade de trabalhar com habilidades de recepção fortes, né? Se eu não entendo onde é que está o estado do jogo, o que está acontecendo, né, eu posso atirar para tudo quanto é lado e não vou ter muito sucesso. De novo, para escolher um bom jogo para trabalhar com línguas, é interessante escolher um jogo em que cada ação altera o estado e para entender um novo estado, o aluno é obrigado a produzir ou a interpretar signos, né? Podem ser palavras, se você tiver palavras escritas, se você estiver trabalhando com escrita, pode ser palavra falada, pode ser elementos visuais, né? Como for melhor. Ok, então
como essas coisas se relacionam para que o jogo aconteça. Vou chamar você de volta para o slide. A mecânica do jogo, que é totalmente dependente das regras, né? Ou seja, vamos chamar de suporte tecnológico, no caso do videogame a regra está embutida no software, né? Ele vai condicionar a ação do jogador. A ação do jogador vai condicionar o processo interpretativo narrativo. Se eu estou no jogo, eu tenho que matar o dragão para poder ver o que eu vou ouvir da princesa, não sei, eu não mato o dragão, a história não progride, tá certo? E uma vez que o processo narrativo avance, o contexto muda, o estado do sistema muda, né? Então, não custa remarcar, a ideia mais interessante de trabalhar com videogames não é pensar muito na habilidade cognitiva porque o cara atira 20 vezes ou porque o cara escuta, mas é porque ele é obrigado a considerar o que ele está lendo, o que ele está ouvindo, o que está acontecendo, para fazer o mundo andar, para fazer o sistema girar, né? É tudo que a gente gostaria que eles fizessem quando interpretam um texto qualquer, né? Se o videogame consegue induzir isso por meio da narrativa, se a narrativa é cativante, se o tema tem a ver com o que você precisa ensinar, está aí uma ótima oportunidade de usar o videogame, ok? Então, vamos parando por aqui, daqui a pouco eu volto para falar mais disso.